Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início aos trabalhos da tarde. Vamos ter a conferência Relações de Trabalho do Médico e seus aspectos jurídicos. Para fazer a conferência, nós vamos convidar o Dr. Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo a compor a mesa aqui com a gente. Dr. Caio é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministro de Estado do Trabalho, advogado no escritório da advocacia Sérgio Bermudes, coordenador auxiliar do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de 2010 a 2011, foi vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de 2008 a 2009, foi presidente da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de 2002 a 2007, professor do curso de especialização da FASECA de Varginha, advogado-chefe, controle de todos os passivos trabalhistas do Estado de Minas Gerais na administração indireta, Administrações e Serviços S.A. Dr. Caio, o senhor tem 20 minutos? 40 minutos para proferir a sua conferência. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender, estar presente aqui no Conselho Federal de Medicina. Se o senhor quiser usar o púlpito. Segurar isso aí? O outro não precisa, né? Não, eu posso colocar. Tá ok. Cumprimentando a todos, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que o Conselho Federal de Medicina me fez e que muito me honra. Eu conheci o presidente, Dr. Carlos Vital Tavares, quando estava no Ministério, recebi uma visita do Conselho, através do Dr. Carlos e outros membros, onde nós pudemos conversar alguma coisa sobre o problema do médico, a situação do médico e na sua relação de trabalho. É interessante, e eu escutei aqui, quando eu estava aqui, há um problema muito grande. O médico hoje, ele se encontra numa situação realmente, um verdadeiro dilema. De um lado, temos os hospitais, que são os empregadores, né, de médico. E do outro lado, o médico, que não só não quer se vincular àqueles hospitais, mas que ter uma independência e uma vida própria. Ele quer ser uma personalidade independente, uma personalidade que escolhe o serviço que vai fazer, que vai prestar. Agora, para chegar nesse ponto, nós temos alguns obstáculos. E esse obstáculo, também nós estamos debatendo isso no meio jurídico, que chama-se consolidação das leis do trabalho. Afora a consolidação das leis do trabalho, nós temos também as legislações do imposto de renda, né, e as legislações previdenciárias. Tudo isso misturado não dá um resultado muito favorável. Mas vamos lá. Consolidação das leis do trabalho. Vejam bem o que diz a consolidação. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob dependência deste mediante salário. Veja, um médico que presta serviço ficaria, então, ele está prestando serviço de natureza não eventual, com pessoalidade
e sob a dependência do empregador. É o hospital que comanda, que passa os clientes, que passa as orientações. Mas o médico tem um diferencial muito grande. É um trabalho extremamente intelectual. Como que nós vamos pensar em subordinação, que é um elemento da fixação da relação de emprego, a alguém que tem uma capacidade intelectual muito grande, elevada, talvez muitas vezes até mais do que o próprio dono do hospital. A legislação trabalhista, ela nasce, ela vem, ela aparece. Por quê? Porque nós tínhamos, de um lado, o poderio do capital e do outro lado, a mão de obra que não tinha assim, força para enfrentar o que o capital colocava. Vieram, então, aqui no Brasil principalmente, a questão ela nasce quando vêm os estrangeiros para cá, os imigrantes, e em 1926 nós temos a primeira manifestação legislativa, Arthur Bernardes, e termina com a consolidação Getúlio Vargas, que não é fascista, não tem nada a ver com a Carta del Lavoro italiana, isso é uma maior mentira. Leis esparsas existentes que foram consolidadas e com alguns detalhes, especialmente o segundo detalhe, o detalhe mais importante da nossa consolidação, resume-se num artigo, que é esse que está aqui. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Temos um preceito que diz quem é empregado, aquele que trabalha pessoalmente, é subordinado mediante salário. E aí temos um artigo que coloca, que dá uma dimensão de que tudo aquilo que a gente mexe, que a gente faz, que a gente escreve, que para impedir a aplicação da norma consolidada é nulo de pleno direito. Aí nós vamos nos aproximarmos um pouquinho dessa história de pejotização. Nós vamos nos aproximar lentamente, vamos chegar lá. Pejotização. Então, o médico, ele naturalmente é um profissional liberal. Ele e o consultório dele. Ninguém interfere, ninguém fala nada, e ele até é empregador. Porque pela CLT, o empregado do médico tem vínculo empregatício e é regido pelas normas elitistas. O médico, o empregado do médico dentro do consultório. Mas, e o médico fora do consultório? Ele deixa de ser profissional liberal e passa a ser empregado. Veja bem, a CLT, o que ela faz? Ela nivela as partes na relação contratual. A parte mais fraca, que é o empregado, ela vem com a lei de tutela, eleva a um certo ponto e nivela com o capital. Então ela protege. Ela é inteiramente protetiva. Ela é um instrumento de proteção. As partes naquela relação contratual, elas ficam igualadas. Não passa nenhum, tem um poder a mais do que o outro. Mas o empregado estará sempre sob o estado de sujeição. Ele depende do empregador. Ele não pode falar não, ele não pode falar alto, ele não pode fazer, o empregador olha torto para ele, que ali se coloca de uma maneira meio diferente. Ele está ali, chama-se estado de sujeição. E esse estado de sujeição teve um arranque muito grande quando acabaram com o regime da estabilidade. E criaram-se esse tal de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi em 1966, terminou a estabilidade,
e que era adquirida após 10 anos de serviço. Ele só poderia ser dispensado aquele empregado estável mediante inquérito judicial e por ter praticado alguma falta grave. Fim da estabilidade, quebra-se a espinha dorsal do direito do trabalho. Não foi essa reforma de hoje, de ontem, da qual até eu não participei, mas eu peguei ela depois, não foi ela que alterou qualquer coisa. O que alterou mesmo o direito do trabalho foi o fim da estabilidade. Que você continua, você não faz carreira, você chega a um ponto, você é desnecessário, você vai ficando velho, não precisa de você, novos valores se apresentam, pode ir embora. Aí você recebe o fundo de garantia, e não é nada. É um fundo de garantia, é o grande instrumento de financiamento do governo federal. O fundo de garantia é um fundo que tem 500 bilhões, que paga 5 bilhões ao ano na Caixa, para ela administrar os 500 bilhões, e rende 6,5% para os empregados. É uma beleza. Pegar os 500 bilhões e licitar no mercado financeiro, nós vamos encontrar instituição financeira que pagará 20 bilhões para administrar esses 500 bilhões. Agora dizem que vão liberar o fundo. Se liberar o fundo, se abrir para todo mundo tirar, quebra a Caixa Econômica no dia seguinte, que é a maior credora do fundo de garantia, 358 bilhões. É uma verdade. Mas, quando a gente fala na legislação trabalhista, a gente fala na legislação protetiva, a legislação que veio para dar garantia ao hipossuficiente. E aí eu pergunto, eu posso considerar o médico, um advogado, aqueles que têm um trabalho intelectual como hipossuficiente? Como que eu considero isso? E a autonomia de vontade? O médico, ele faz o que quer, ele pode aceitar o que ele quiser, ele tem discernimento? Tem. E como é que eu nivelo o médico e coloco ele dentro do esquema da CLT? Eu coloco ele dentro do esquema da CLT porque o arcabouço jurídico da nossa nação, nosso direito positivo, faz com que isso aconteça. Se há alguma coisa errada, é o direito positivo brasileiro que faz com que isso aconteça. E no direito do trabalho existe um princípio fundamental, que se chama princípio da realidade, que está ali nesse artigo 9º aqui. Não é o que se escreve, não é o que se fala, nada. É o que acontece, o que está acontecendo. Então, se os pressupostos da relação de emprego estiverem presentes, ele sempre será empregado. Apesar de ter um contrato dizendo o contrário. Apesar de ter um contrato dizendo que ele não é empregado, que ele tem liberdade, que ele tem isso, tem aquilo. Mas, na realidade, ele está ali subordinado e o que acontece dentro do hospital é diferente. Basta uma prova, que realmente o processo do trabalho é oral, basta uma prova oral que demonstra a situação real desse empregado, desse médico, e lá vai o médico se transformar na mesma coisa que um pedreiro. Está ali sob a mesma legislação. Isso é uma coisa terrível. E, ao mesmo tempo, é bom. Cria-se um grande dilema. Nós temos um grande dilema. Quando você tem um médico que trabalha para o serviço público, eu vi aqui no início, falando das carreiras de médico,
Isso é ótimo. Ele vai estar no regime estatutário, vai estar observando aquela regra do estatuto, vai estar ali num sistema de progressão, ele vai ter caminhos. Agora, o médico que não está na carreira pública, que está fora da carreira pública, ele está na mão de quem vende medicina. São as grandes corporações hospitalares. Não estou criticando, não. Elas são necessárias. Eles têm o instrumental, o médico não tem condição de comprar um determinado aparelho. A corporação tem. Ele trabalha com aquele aparelho. Né? Então é necessário dizer que a situação do médico precisa de uma adequação. E esse tema, subordinação, quando se trata de médico, é de difícil apreensão, fugidio, móvel, arbitrário, e muitas vezes encoberto, quando, em vários casos, ele se apresenta nos tribunais do trabalho. Ele vem no meio de uma nuvem, é meio um caminho cinzento, Agora, não devemos nunca deixar de pensar na autonomia de vontade e na capacidade intelectual do médico. Autonomia de vontade, nós temos agora que compete à Justiça do Trabalho proceder ao correto enquadramento da situação fática. Ele vai analisar os fatos no dispositivo legal pertinente, artigo 3º da CLT, não podendo as partes, por meio de atos dispositivos, escolher a disciplina aplicável sob pena de subtrair do Poder Judiciário a sua prerrogativa de aplicação de normas inderrogáveis previstas no ordenamento jurídico. Compete à Justiça do Trabalho, pois, tanto, verificar o nome iuris atribuído à relação jurídica pelas partes, se ela é compatível com a modalidade concreta da prestação de serviço. Isso é um texto afirmativo de uma doutrinadora já falecida, Alice Monteiro de Barro, que retrata bem essa situação. Somente a Justiça do Trabalho vai dizer se aquilo que aconteceu é verdade, é liberal ou não é liberal, é subordinado ou não é subordinado, é eventual ou não é eventual. O que é? A definição jurídica virá numa sentença que nem sempre vai agradar a nenhuma das partes. Uma sentença que não irá agradar. Né? E isso, às vezes, torna inviável, dependendo da situação, torna inviável e fator de fechamento da unidade hospitalar. Fechamento da unidade hospitalar. A Santa Casa de Minas Gerais, ela chegou a um ponto que, se ela fosse pagar os débitos trabalhistas constituídos por essas situações anômalas, ela teria realmente que fechar. A solução foi fazer um parcelamento, um refis trabalhista. Eu participei, tive a honra de participar, em que se dividiu aquilo e se considerou um X mensal do faturamento para o pagamento do débito trabalhista. Vejam bem, trabalho subordinado. Médico tem subordinação dentro de uma unidade hospitalar? Eu pergunto a vocês. Quem vai dizer a ele como fazer, o que fazer e para que fazer? O doente chega, ele vai ter que atender e ele, com a especialidade dele, vai dar a solução. Então, essa subordinação é uma subordinação assim, cinzenta, no meio de uma cerração.
Você vai buscar pequenos detalhes, não é? E a pessoalidade. A pessoalidade, que é fator fundamental para a caracterização da relação de emprego, ele tem que estar presente. É uma forma. Se ele não estiver presente, não haverá a relação de emprego. O que é a pessoalidade? O serviço executado por ele próprio. Mas às vezes um colega substitui. Às vezes é uma substituição ali na última hora, tem uma coisa ali, uma coisa eventual. O eventual é aquele que acontece extraordinariamente, não é o que acontece sempre. Se aquilo passa a acontecer sempre, deixa de ser eventual, é intermitente. Sim, sendo intermitente, a pessoalidade desaparece. O médico que tem o direito e tem a consciência e pode se fazer substituir, ele nunca será um empregado. E mais tarde nós vamos chegar num ponto em que eu vou sustentar uma forma de pejotização. De criar-se um PJ, uma pessoa jurídica, para funcionar sem que haja esses entraves que a nossa legislação vem trazendo. O direito de trabalho, ele é um direito que foi fundamental mesmo, no início do século passado, em meados do século passado. Ele foi fundamental. Hoje, aliás, lá ele nasceu, no século passado, lá no século passado ele teve sua maturidade, e nesse século que nós hoje vivemos, ele está igual a eu mesmo, está velho. Ele já está chegando ao fim, ele está precisando ser flexibilizado. As coisas, o mundo hoje evolui. No Ministério nós tivemos um estudo muito grande sobre o futuro do trabalho. E a área mais atingida, eu tenho isso guardado, depois posso passar aos senhores, a área mais atingida no futuro do trabalho é a área da medicina. A área da medicina. Eu não sei bem o termo técnico, mas o pessoal que mexe com imagem vai ser substituído. O robô fará isso com uma perfeição melhor do que o médico, o homem. E em outras coisas, o robô como operador, e aí? Nós vamos chegar só no final, ter só robô? Nós tivemos aí em São Paulo uma grande discussão, veio um executivo do grupo daquele Carlos Slim, em que ele pregava isso, a robotização do hospital inteiro. Eu fiquei apavorado. A única intervenção que eu fiz foi perguntar para ele quem que ia me atender, quem que ia me levar para o hospital se eu caísse na rua. Hã? Porque só tem robô. Como é que faz o negócio? Como é que eu chego no robô? Alguém tem que ter essa intermediação. E quem diz que o robô é necessário e tal robô é? Precisamos então de voltar ao médico, que vai dizer apenas indicar o paciente para o robô. E não é isso o que nós estamos pretendendo. Não é isso o futuro da medicina. Mas corre-se o risco seriamente de que essas coisas venham a ocorrer de uma forma ou de outra. A questão também que me preocupa é a questão que nós estamos ali, ó. Poder diretivo do empregador não precisa ser exercido de forma constante. Tampouco exige vigilância técnica dos trabalhos efetuados. O que deve e o que inclusive é impossível de ocorrer em relação aos trabalhadores intelectuais. Esse é o pensamento da doutrina, onde quanto mais técnico ou intelectual seja o trabalho, menor é o grau de subordinação a que se sujeita o empregador
ao seu empregado, embora mais intenso seja o grau de confiança e a colaboração junto a este. Então eu tiro a minha influência sobre o trabalho, que é a subordinação, quer dizer, como se dá o trabalho, eu tiro e trago o elemento confiança para puxar esse sujeito para o ordenamento jurídico, que é a CLT. Eu substituo. Não, eu confiava nele, eu entreguei para ele, ele era meu alter ego. Veja, não tem saída, por onde você anda, você acaba chegando no ponto de cair na relação de trabalho, relação de emprego. Mesmo PJ, que é uma fraude. PJização é fraude. O hospital fica lá, 10, 20 anos lá, o médico, PJ, de repente, cessa a confiança, cessa aquela necessidade do médico, manda-se embora, ele corre na justiça e vai dizer que ele é empregado. E nós vamos dizer, o juiz vai dizer, mediante a prova que ele estava ali dentro, o serviço era inerente à atividade do hospital, o hospital precisa do médico, pronto. Ele era um elemento necessário ao desenvolvimento daquela atividade econômica. Nós não falamos em atividade humanitária, nós não falamos em atividade necessária, nada. Atividade econômica. A medicina é uma atividade econômica como qualquer outra atividade. Como o banco é também. Veja, eu estou incluído nisso. Quando eu sou incluído nisso, eu sou empregado. O meu trabalho favorece economicamente o meu empregador. Não tem saída. Embora seja eu uma pessoa de alto nível intelectual, não seja hipossuficiente, não seja um pé de sandália, nada, não cortador de cana, tudo igual. Esse nivelamento, eu pergunto, é correto ou precisa de uma adequação? Precisa de uma adequação. Não tem. Os médicos talvez não queiram essa adequação, muitos médicos não queiram, precisam de que ela não aconteça. E é um grupo muito grande que quer que ela aconteça. As opiniões estão divididas, né? A famosa frase. Uns querem, outros não querem. Vejam vocês. E aí não está dando, esse aí não está dando nem para ver. Critério objetivo vou deixar aí. Deixa eu ver aqui essa decisão é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, em que ela diz que aquilo que nós já comentamos, que a substituição eventual do médico por outro, né, o plantonista e tal, não descaracteriza a relação de emprego. Não descaracteriza a relação de emprego. Então vejam bem a situação, onde caminhamos até onde chegamos. Também aí outra, trabalho eventual, não configuração. Sob a ótica da teoria do evento, o trabalho eventual é aquele que depende de acontecimento certo, casual, futuro, acidental. Então o fato de eu ir sempre, às vezes, uma, 2 vezes ao hospital, trabalhar lá, tal, e aquilo se renovando, continuando, e sempre acontecendo, deixa de ser eventual. É intermitente, necessário para o hospital e permanente. Não é uma forma de se afastar a relação de emprego. Estamos cercados. A legislação serve para tudo quanto é lado e os tribunais do trabalho, a tendência dos tribunais geralmente é pela fixação da relação de trabalho, de emprego, e não relação de trabalho. Muito embora, hoje, pela Constituição, 114 da Constituição, a competência da Justiça do Trabalho também é para analisar as relações de trabalho sem ser relação de emprego. Então, aquele contrato que
se fez de trabalho não cumprido pode ser avaliado pela Justiça do Trabalho. Agora, são os operadores de plano de saúde, realmente. Então, mas eles podem pedir perante a Justiça do Trabalho. Agora, dali um passo para aquilo modificar, né? Se bem que com a reforma da legislação trabalhista, nós hoje temos que ter o pedido certo e determinado e não aquele pedido certo e incerto e indeterminado de antigamente. E até nessa, tem uma crítica severa a essa alteração, essa nova lei, que eles falam, atualização da legislação do trabalho, que eu até não podia xingar muito, porque ficaria contra o governo que eu estava servindo, né? Ela acabou com essa incerteza do pedir e a incerteza dos valores a serem pedidos. No momento que ela fez isso, ela determinou que se fizesse pedido certo e valor certo. Mas ela não acabou com a figura do ius postulante. O que é o ius postulante? É o próprio empregado, o próprio trabalhador, procurar a justiça e ele mesmo lá, pelo serviço da justiça, apresentar uma terminação sem necessidade de advogado. Então, sem necessidade de advogado. Veja bem, se eu vou fazer, o servidor da justiça fará o pedido, não há necessidade de advogado, criou-se a figura da sucumbência, e amanhã, pelo um serviço apresentado pelo servidor público, servidor do judiciário, eu vou ser condenado a pagar a sucumbência do advogado da outra parte. Então, é um erro completo. Hoje tem-se os grandes afetados por essa nova legislação, por essa nova forma de pedido, são os trabalhadores mais bem remunerados. E as questões têm um vulto econômico maior e um resultado negativo gera uma sucumbência que pode deixar o trabalhador, o reclamante, né? Aquele reclamante, numa situação difícil. Então, quanto maior é o valor econômico do que se pede, do pedido, maior é o risco do resultado negativo da demanda se transformar num pesadelo para aquele médico, aquele trabalhador que foi à justiça. Vejam bem vocês, aí nós temos que encontrar um caminho. Qual que é o caminho hoje? Hoje o caminho viável que eu tenho visto acontecer, até, aliás, eu tenho um genro que é anestesista aqui no Brasil. Que é a solução encontrada? Ele é anestesista, tem uma função na polícia, legista, é anestesista. Como é que faz? E vai ser empregado do hospital? Não. Eles criaram uma espécie de uma cooperativa. Não uma cooperativa, mas um PJ, um CPF, e agregado a esse CPF tem uns 10 médicos. 10 médicos agregados a um CPF só, uma empresa. Eles são empresários. Esse CNPJ único atendendo a 10 pessoas. A empresa, clínica de anestesia, não sei o quê. Ele prestou o serviço, a clínica emite a nota fiscal. Nunca vai chegar, declara-se de renda, declara pagas a parte previdenciária, não vai haver problema nenhum, nunca terá um problema. Mesmo assim, volta e meia, eles são procurados pelos auditores fiscais do trabalho, questionando, e são procurados também pela fiscalização da Receita Federal, para fazer a prova daquilo tudo que está acontecendo
e até hoje não tiveram nenhuma autuação de forma alguma, né? Eles sempre conseguiram provar que a atividade empresarial que eles exercem é uma atividade ligada à medicina. Dessa forma, eles conseguem, você consegue ser PJ e não a empresa sozinha. O PJ, eu com o CNPJ. Eu cairia em todas essas hipóteses aqui, que são negativas e que levam a uma fraude, ao imposto de renda. Ao imposto de renda porque eu vou pagar, recolher a menor, ao INSS e o empregador seu também, uma fraude a legislações trabalhistas. Quer dizer, todo mundo fica vulnerável nessa história de pejotização única, o CNPJ único, empresa de um dono só eu que trabalho, eu não tenho empregado, eu não tenho nada. Quer dizer, mentira, falso. Para que isso? Com certeza, com o caminhar dos tempos, com a necessidade que essa coisa, esse embaraço que essa situação cria, né, e com a necessidade que nós temos da saúde, a saúde é fundamental. Quando você procura alguém, você procura alguma coisa, você procura a população e indaga o que eu preciso para ser um bom governante? Cuidar da saúde, da segurança, da educação. São os três que aparecem. Mas com essa legislação doida aí não tem jeito, né? As Santas Casas quebrando, todas elas quebrando. A Santa Casa de São Paulo pagava 4 milhões de juros mês aos bancos. Tem? Não, mas eu vou deixar para terminar aqui. Então a Santa Casa pagando 4 milhões por mês de juros. Todo o sistema todo ruim, todo deficiente. E o médico é empregado da Santa Casa. Santa Casa quebrou, não tem mais dinheiro para pagar. O que adianta isso tudo? O que adianta essa legislação? O que adianta? Ele contribuiu a mais, pagou a mais, imposto, pagou a mais, a INSS, pagou isso tudo, e no final não tem o fundo de garantia, que não foi depositado, não tem nada. O sistema precisa ser revisto. Tem que haver uma adequação da legislação brasileira pertinente ao trabalho intelectual, da mesma forma que ela precisa ser ainda um acertamento com relação ao pequeno empregado, o empregado braçal, né? Porque o acesso dele ao judiciário ficou difícil, está muito difícil. Tanto que o número de ações trabalhistas caiu assustadoramente. Nós tínhamos um nível esquisito de ações, né? Com a classe da advocacia manipulando aquilo. Nós tínhamos ações cujo pedido chegava a 100 mil reais e que o sujeito fazia um acordo na audiência por R$1.000. Essas distorções tinham, então foi sendo ajustado. Eu acho que, apesar do Brasil ser pioneiro em matéria de direito social e com a inserção do direito social na Constituição de 88, artigo 7º, né, tem todo lá o elenco de direito social, o próprio autonomia de vontade também é preservada. Eu vejo isso e aí me faz lembrar uma coisa curiosa. A primeira Constituição no mundo a ter em seus artigos, ou no seu artigo, os direitos do trabalhador, foi a Constituição Mexicana, 1917. Empolgou tanto o povo do México, de Cidade do México, que lá, na Cidade do México, há uma rua com o número do artigo da Constituição. Salvo engano, 148. A rua é artigo 148. É o artigo que
dá os direitos sociais. Eles não são ruins, são bons. Agora, o que a gente precisa é não deixar que ele já passou na sua infância, já passou a sua juventude no século passado, e nesse século ele chega, esse direito social chega a seu finalmente. Morra. Não tem como. Nós precisamos, assim como vocês estão, o problema da relação de trabalho do médico, uma independência maior, uma necessidade, nós precisamos de legislação adequada para resolver isso. Ou então, que a gente tome atitudes como essa que eu faço das empresas, não falo nem em cooperativo. As empresas, a cooperativa está aí, o Unimed é uma cooperativa, mas o sistema é outro, e não resolve o problema do médico. Mas eu faço essa empresa de sociedade de médicos que vem aí, então, a resolver o problema da atividade, da remuneração do médico, da independência do médico, da condição de nível do médico, né, mais elevado que o empregado comum. Essa é uma situação que precisa ser resolvida através de legislação e não através de, como diz na mecânica, né, gambiarra. Eu faço aqui um ajuste, puxo de cá, põe lá um parafuso, no fim aquilo arrebenta e a condenação virá. Homem insatisfeito, o homem insatisfeito com outro homem dá um litígio terrível. Né? Eu acho que agora faltam uns 8 minutos, eu acho que daria melhor eu saber poder responder a respeito de alguma dúvida aí, do que eu continuar falando nesse mesmo tema, né? Da subordinação, lendo jurisprudência, mostrando jurisprudência nesse sentido. Nós temos a questão dos médicos residentes, que tem lei própria, essa lei precisa ser atualizada. Tem uma questão também muito importante, que é o problema da jornada do médico. A lei que fixa a jornada do médico, ela fala em 4 horas. Ela fala em 4 horas. Jornada do médico é 4 horas. Eu até tenho ela aqui. Interessante isso. Jornada do médico eu não conheço. A lei que fala é uma lei de... Eu tenho aqui. É de 61, de Getúlio, né? Ela fala de 4 horas, mas essas 4 horas não fixa, se ultrapassar das 4 horas, não, ela não fixa hora extraordinária, não gera hora extraordinária. O limite é 44 semanais. Ela é 4 horas para fim de remuneração mínima. É interessante. Vejam bem a necessidade que se tem de haver uma adequação dessa legislação toda que atinge os médicos. Pior coisa, perguntado a um indivíduo que é muito rico, falaram para ele, mas você, hein, com essa riqueza toda? Eu falei, não, eu não sou rico. O meu dinheiro pertence ao meu advogado. A minha alma pertence ao meu confessor, meu padre, confessor. E o meu corpo pertence ao meu médico. Que eu não tenha nada. Né? Então são posições, uma profissão extremamente nobre, extremamente necessária, fundamental, e que está toda aí convulsionada por uma série de decisões, não digo as melhores, mas que deixam a desejar quando se trata de ter uma estabilidade social. Estabilidade social é o que nós buscamos. Nós não queremos a confusão, o distúrbio. Nós queremos a estabilidade. Né? E com essas palavras eu coloco em breve, apertada síntese, o que eu penso que me pediram
e que minha capacidade permite para falar sobre a questão do trabalho médico, das relações de trabalho do médico. Mas me coloco à disposição para responder, se tiver alguma dúvida aí, a partir de agora.